Estamos então iniciando nosso estudo dessa noite sobre esse belíssimo tema que vocês vão entender. Olha só, qual é a dificuldade que eu vou ter aqui? Uma dificuldade muito grande. Porque falar do Brasil com essa mensagem assim, digamos, ufanista, eu não gostaria de usar essa palavra, porque essa palavra não se adapta bem, mas é a palavra que se usa por aí, né? Essa mensagem ufanista, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Com o Brasil vivendo essa confusão que está aí, é uma missão bastante difícil. Não vou dizer ingrata, mas difícil. Difícil não porque seja difícil falar disso, porque é muito fácil. Porque falar do Brasil é fácil, falar da nossa pátria é fácil, e falar do Evangelho de Jesus também é fácil. O difícil fica juntar essas coisas e as cabeças das pessoas aceitarem a mensagem que a gente vai transmitir. Isso é que é a dificuldade. A dificuldade não está no tema. A dificuldade está na compreensão do tema. Porque, já entrando no assunto, antes de fazer até a prece, eu diria que quando a gente fala Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente pensa num país assim, que fosse assim uma princesa, né? Uma imperatriz, melhor dizendo, né? Que imperasse no mundo sobre todas as nações. É isso que a gente pensa, né? Uma rainha, um rei, uma imperatriz, alguém que tivesse assim a capacidade de chegar e dominar todas as criaturas. Essa é a ideia que vem na cabeça de todo mundo. E vou dizer para vocês uma coisa: isso é tão fácil de pensar assim, que eu também já pensei assim, e conheço muita gente boa que já pensou assim também. Mas como eu confio em Jesus, confio em Chico Xavier, confio em Ismael, eu fiquei esperando passar um pouco de tempo, eu apresentar alguma coisa evolutiva melhor na minha vida, poder aumentar minha maneira de compreender as coisas, especialmente as coisas espirituais, e esperando, deixando passar um pouco o tempo, eu fui, depois de alguns anos, talvez uns 30 anos de estudos e observação, poder começar a compreender esse tema. Então é isso que eu vou tentar passar para vocês. Eu vou fazer a leitura da introdução, da apresentação do livro. A introdução do livro é uma obra-prima, uma obra de arte, é uma obra de ourivesaria literária. Ourivesaria, né? Aquele ourives, faz aquelas joias belíssimas, literária, feita pelo Emmanuel. O que para Emmanuel não é uma coisa muito difícil. Ele diz assim: meus caros filhos, venho falar-vos do trabalho em que agora colaborais com o nosso amigo desencarnado. O autor do livro tinha acabado de desencarnar, quer dizer, acabado mais ou menos, né? 7 ou 8 anos antes dessa obra sair. Essa obra aqui, meus irmãos, é de 1939. Eu tenho 78 anos e eu não era nascido ainda. Então, vocês imaginam
Em 1939, como é que eram as coisas, né? O que é que tinha no mundo? 1939. Quem não fugiu da escola, que sabe a história do mundo naquela época, 1939, o que tinha acontecido? O que estava rodando no mundo? A Segunda Guerra Mundial? Ainda não, estava começando. Então, tinha o nazismo, né? Na Alemanha, hitlerista, tinha o fascismo na Itália, e tinha de 1919 o comunismo, o marxismo, o leninismo na cortina de ferro, a União Soviética. É negócio pesado, 1939. Agora, eu estou falando hoje, 2018, para um grupo de pessoas que são pretensamente estudiosas do Evangelho de Jesus. Estão aqui, presentes agora, vocês. E eu estou dizendo que é um tema difícil. Vocês imaginam na época o nosso irmão que vai escrever o livro, Humberto de Campos, qual foi o que ele encontrou pela frente. E tem gente hoje ainda, até espírita mesmo, que diz que isso aqui não existe, isso aqui não é verdade. Mas como tem muita gente que diz até que Jesus não existiu também, que Jesus é um mito, que não sei o quê, então as pessoas que pensam assim, a gente não tem muito o que dizer. Vai dizer o que para elas? Não dizer nada, né? Não dizer nada, né? Então, venho falar-vos do trabalho em que agora colaboraste com o nosso amigo desencarnado, no sentido de esclarecer, prestem atenção, de esclarecer as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. As origens, vou repetir, remotas da pátria do Evangelho. Se a gente entender essa introdução aqui, pode ir embora para casa. Não precisa nem ver o resto da palestra que eu vou fazer. Vocês vão nascer perguntas, vocês fazem as perguntas, eu tento responder e a gente segue em frente. Então diz assim: a formação da pátria do Evangelho a que tantas vezes nos referimos em nossos diversos comunicados. Não foi uma vez, não foi duas, não foi três, que Emmanuel teve a oportunidade de se referir ao coração do mundo e à pátria do Evangelho. O nosso irmão Humberto tem, nesse assunto, largo campo de trabalho a percorrer. Com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe, como escritor, em face da mentalidade geral do Brasil. Não seria mais fácil, Emmanuel, ele mesmo ter escrito esse assunto? Ele não seria capaz de fazê-lo? O que vocês acham? Será que Emmanuel seria capaz? Claro que seria. Claro que seria capaz de falar sobre isso. Emmanuel é uma cultura fantástica e ele conhece a história geral e a história do Brasil como ninguém. E ele conviveu aqui na época no início da formação do país. E ele participou da codificação espírita em 1857. Há uma página do Emmanuel no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, 2 páginas, aliás, dele, Emmanuel. Então ele não seria capaz de escrever isso? Seria. Mas por que botou o Humberto de Campos? Porque o Humberto de Campos, então começa a primeira questão. Hoje nós vamos falar aqui, vamos fazer questões, vamos fazer perguntas e tentar responder algumas. E algumas eu vou deixar para vocês responderem. A primeira pergunta é: por que ele não fez, mandou o outro fazer? Porque ele tinha mais facilidade de se exprimir de maneira mais, assim, vamos dizer, popular. Era um escritor de origem, né? Acostumado a escrever sobre as nossas coisas, sobre os nossos... é um poeta da nossa língua. Então, preferiu que ele fizesse assim.
os dados, olha, os dados, quando fala dado, quer dizer alguma coisa foi pesquisada, tirou algum dado de algum lugar. Aqui que ele nos fornece nessas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Quer dizer, ele pegou dados que recolheu nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Muita gente pensa que vida de anjo é moleza. Vida de anjo não é moleza. Vida de ser espiritual elevado é dureza pura. É só batalha o tempo inteiro. A gente reclama porque a gente ainda não sabe o que é isso. O dia que a gente chegar lá, a gente vai ver que o que a gente faz hoje aqui é nada. É moleza também. E lá a vida deles não tem moleza. É dureza. Vocês vão ver aqui nas poucas coisas que eu vou falar aqui. Para falar desse livro teria que ser aqui um curso de 2 dias. Tempo integral. De 8 da manhã a 8 da noite. Uma semana de curso. Aí daria para falar do livro todo. Vou falar de alguns tópicos. Esse trabalho dessas falanges, né? Esse trabalho aqui do livro se destina a explicar a missão da Terra brasileira no mundo moderno. Destina-se a explicar a missão da Terra brasileira no mundo moderno. Quando Humboldt, visitando o vale extenso do Amazônia, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo, o grande cientista asseverou uma grande verdade. Porém, precisamos desdobrá-la e estendê-la do seu sentido econômico à sua significação espiritual. Ó, já começou a deixar claro aqui. É preciso não esquecer o ufanismo de que a terra brasileira é o pulmão do mundo, a Amazônia é o pulmão, o Brasil tem riquezas quase inesgotáveis que poderão alimentar o mundo. Esquece isso. Quando você estudar esse livro aqui, esquece isso. Porque não é disso que está se falando. É evidente que isso também tem importância, e não é sem razão que o país é esse portento, esse gigante que é. Não é à toa. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, porque nós não somos pobres. Também é bom que a gente comece a pôr na nossa cabeça aí. Nós não somos pobres. Pobre é o país, o local onde não tem água, onde não tem minério, onde não tem verde, onde não tem nada. E aqui nós temos tudo isso. Ainda tem mais. E lá nesse lugar tem lugar que tem vulcão, tem terremoto, tem vendaval, tem incêndio, porque, como lá nos Estados Unidos, que todo ano tem incêndio lá na Califórnia. Agora foram não sei quantas mil casas. Não é casa de gente que tem nada, não. É casa de gente que tem recursos. Contou uma senhora, apareceu uma senhora numa das reportagens, que ela tinha investido toda a fortuna que ela ganhou a vida inteira, $70 mil, que ela conseguiu construir uma casa de mais de $200 mil, porque aquilo foi valorizando. Ela perdeu tudo, inclusive o que estava dentro da casa. Ela saiu porque o fogo estava chegando perto, e ela voltou para ver como é que estava. Quando ela chegou lá, achou só cinza. E aqui nós não temos isso. Então nós somos muito ricos. Mas não é também disso que se quer falar nessa obra. Mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora
de crença e de fé raciocinada, a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nesses tempos de confusionismo amargo, consideramos de utilidade um trabalho dessa natureza, e com a permissão dos nossos maiores, dos planos elevados. Quem está falando isso, gente, é Emmanuel, tá? Ele está se referindo a quem? A entidades espirituais que estão muito acima dele, que deram o aval, a autorização para que fosse feito esse trabalho. Empreendemos mais essa obra humilde, agradecendo a vossa desinteressada e espontânea colaboração. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades. Argamassando, quer dizer, construindo, fazendo uma espécie de uma construção que vai ser ligada por um cimento, que é o cimento da verdade. Nossa tarefa então é esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Porque se a Grécia e Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização ocidental, ninguém tem dúvida disso, né? Que Roma, né? E que a Grécia são a origem da nossa história como povo aqui do Ocidente. Ninguém duvida disso, né? Roma com o direito romano, com as liberdades, etc., com o Senado, com a política, etc., e a Grécia com aquilo que é mais fundamental no entendimento de tudo hoje, que é a filosofia. E também a política. Bem, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, você hoje vai na China, tem lugares da China onde se fala português. E no Japão, a palavra arigato vem de obrigado. Obrigado, arigato. Obrigado, é arigato. Então, o português teve em tudo que foi lugar, e o espanhol também. Isso não foi à toa, teve uma orquestração feita pela espiritualidade, que está nesse livro aqui. Por que os espanhóis e os... para vocês adiantarem, vocês vão ver quem eram os portugueses que estavam encarnados naquela época. Eles eram da onde? De onde que eles vieram? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Então, se eles tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização ocidental, se o Império Português e o espanhol alastrados por quase todo o planeta, e se a França e se a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil também terá o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas, eu repito, e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade. Eu falei de 3 ideologias que vingaram no mundo aí, naquela época, quando o livro foi lançado, né? Nazismo, fascismo e comunismo. Algumas delas são enobrecedoras do ser humano e juntam as pessoas. São fraternas e dão liberdade de expressão, para que as pessoas possam encontrar o seu caminho por elas próprias, alguma delas. Ou vocês acham que não, ou que sim, não sei. O que vocês pensam a respeito?
Eu penso que não, mas, em todo caso. Então, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do Espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, inundando todos os campos da atividade humana com uma nova luz. Eis, em síntese, o porquê da nossa atuação nesse sentido. O nosso irmão, no caso Humberto, né? O nosso irmão encontra mais facilidade para vazar o seu pensamento em soledade com o médium, como se ainda se encontrasse no seu escritório solitário. Daí a razão porque as páginas em apreto foram produzidas de modo a se aproveitarem as oportunidades do momento. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da Pátria do Cruzeiro, e que, quando falou aqui, não estava falando dos governantes daquela época, não. Está falando daqueles governantes que estavam naquela época por aqui e os que viriam depois. Todos que estão aí agora e os que vão vir depois, aí depois desses aqui. Porque não vai parar isso, vai continuar. E o processo é um processo longo, não é um processo que se faz assim no fechar e abrir dos olhos. Então, peçamos a Deus que inspire, né, esses homens e que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais. Estão até querendo criar uma nova moral no seio das oficinas humanas. Saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios e deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça. Isso é para nós, tá? Que Deus nos fortaleça, desejando para nós aqui, ó. Abençoe, sustentando-nos nas lutas depuradoras da vida material. A vida material, meus irmãos, ela serve só para depurar a nossa alma. Não é o objetivo Bom, vamos fazer a nossa oração dizendo assim: Senhor, abençoa a nossa proposta dessa noite, nos dando o teu beneplácito, a tua mão amiga, Senhor, dirija nosso trabalho dessa noite, e que possamos sair daqui com uma ideia tranquila e bem elevada da missão desse país. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu queria pedir uma coisa a vocês antes de começar a falar, propriamente. Já comecei, né? Mas há um intervalozinho aqui. Deve ter muita gente precisando de ajuda por aí, gente. De comida. Nós estamos em dezembro, o mês da fraternidade. Nós temos um potencial não grande, pequeno, de gêneros para distribuir, de roupas. É impossível que vocês, na comunidade que vocês convivem, não tenha alguém que esteja no momento precisando. Manda para cá, eu quero deixar esse celeiro que nós temos aqui vazio para a virada do ano. Mas não é para dar para qualquer pessoa, para a pessoa que realmente precise. Tá? Nós temos que fazer isso, gente. Não vamos pensar só em ganhar, vamos pensar em dar. Que é mais proveitoso dar do que receber. E à medida que você dá, o universo conspira a teu favor e você ganha. Vamos dando, que vai dando, vai ganhando, vai renovando, vai produzindo. Tá? Façam isso. Vamos lá. Bom, eu já falei para vocês que há duas maneiras de falar desse tema, tá, gente? Uma maneira é falar da obra, né? Já andou isso tudo? Caramba. Uma é falar da obra, do livro. A outra é falar... Eu olhei para cá porque eu olhei para lá, achei que aquele relógio está louco. Ele não está igual a eles, eles estão loucos juntos, ficaram dois loucos.
ao mesmo tempo. É uma obsessão coletiva dos relógios. Então, olha só. Uma coisa é falar da obra do Humberto de Campos, outra coisa é falar do Brasil. A gente pode falar de um ou de outro, isso aí é indiferente. Mas para que a gente fale de um ou de outro, é preciso primeiro entender por que apareceu, da onde que saiu esse negócio de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vocês têm noção de onde que saiu isso? Porque primeiro precisa entender isso. Depois, isso aí foi o que alguém que inventou isso? Como é que foi isso? Né? Como é que nasceu isso? Nasceu de onde? Bom, então nós vamos, aqui no livro, ter que falar do livro, porque eu acho que falar da obra é melhor. Você vê, o livro é tão importante que você vê que meu livro está todo assim, não sei se está para vocês verem daí. Todo riscado, olha lá, o marca-texto e com anotações da borda do livro. Eu tenho mania de escrever no livro, porque como eu não consigo escrever um livro, eu escrevo no livro dos outros. Né, o que o outro escreveu. Aí eu saio escrevendo no livro. Eu me sinto como participando da escrituração do livro. Então, meus livros são todos escritos. Eu não posso nem emprestar muito meus livros, porque eu faço reflexões e faço perguntas para o livro e respondo e questiono. Eu faço uma coisa assim, meio assim. Então, se a gente começar a ver aqui, tem uma frase que não está no livro aqui, mas que é do apóstolo Paulo, que diz assim, ó. O apóstolo Paulo tem um momento que ele diz que adverte para nós que é impossível ter um corpo só com olhos, ou um corpo só com ouvido, ou um corpo só com pernas ou só com coração. Não é possível. Um corpo se faz com o conjunto dos órgãos. Isso é Paulo de Tarso que vai falar isso. A terra, gente, a terra é um corpo vivo. Até se diz que é a Gaia, né? Que respira, que gesta, né? Que reproduz. A terra é um organismo vivo. E como tal, ela tem que ter todos os órgãos. Aí a gente podia perguntar assim, tudo bem, e por que então que o Brasil é o coração? Por que coração? Por que o Brasil não é o fígado? Porque o fígado é que é o órgão da encrenca, não é? O meu alter ego que fica aqui na primeira fila fez uma cara feia ali, botou até a língua para mim. Fez muito bem. Mas então, por que não é o coração? Porque o coração, meus irmãos, é o órgão da identificação. Todo mundo diz que o órgão mais importante é o cérebro, não é verdade? Não é o cérebro? Não é? Mas o pessoal fala aí, viu, Paulinha? Hã? O cérebro, ela está dizendo que o cérebro manda aí. O Paulinho não está concordando lá não, diz que não. Que não é o cérebro. Quando a gente deixa o coração mandado, não dá certo. Então, e quando a gente deixa o sexo mandar? Sério? O sexo? Não dá certo também. Não dá, né? Então, e nós fundamentalmente somos essas três coisas, gente, ó. Instinto, sexo, não é isso? Emoção, coração, né? E razão, cérebro. Fundamentalmente nós somos essas três coisas. Por isso que do ponto de vista, né, simbólico, o homem bipedestre, né, anda de pé e o cérebro está em cima. Quer dizer, o que está em cima geralmente é o que manda no que está embaixo. Deveria ser assim. Resumindo, sentimento, palavra, pensamento. Pode ser. Isso aí. Mas, vejam só. Palavra, pensamento. Mas o sentimento não está, o sexo ficou fora da tua colocação. Tudo bem. Mas então vejam só. O Brasil começa a existir quando?
Quando que o Brasil começa a existir? Hein? Quem que sabe? Quando é que o Brasil começa a existir? Para mim sempre existiu, os índios moravam aqui. Bom, pois sim, então tá bem. Com a descoberta. Sim, mas aí tá. Mas existir no sentido geral, assim, mais assim. Existir sempre existiu. Mas antes era a Pangeia, né? A África estava agarrada aqui na América do Sul, aí que foi separando, tem uma placa tectônica bem no meio entre a África e o Brasil, ali tem uma divisão ali, não é isso? Aquela plataforma ali. Então, olha só, então se foi separando, né? Mas quando é que ele passa a existir realmente? Quer dizer, ele passa a ser considerado. Ó, aqui no livro vai falar isso. Mas antes da gente responder essa pergunta, vocês me cobrem se eu não falar dela, se eu não voltar, eu vou dizer uma coisa, eu fiz uma anotação aqui, diz assim, os céticos de hoje não poderão entender nada dessa obra. Os céticos, estou falando dos céticos de carteirinha, aqueles de pessoal de plantão. Esses não vão entender nunca isso aqui. Por quê? Porque o ceticismo radical, ele não acredita nem em Deus. Não aceita nem o espírito como ser imortal. E eu estou fazendo um estudo, estou fazendo um curso de filosofia agora. Então estou estudando os pré-socráticos. Aí você começa a estudar os pré-socráticos, começa a ver a religião oficial e a religião do povo na Grécia, e a ideia do espírito, que eles chamavam de demônio. Todas nós tínhamos um demônio em nós, que era imortal. A palavra demônio foi traduzida e corrompida de uma maneira terrível, que aliás a obra espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá no item 4 da introdução, as doutrinas de Sócrates e Platão, e vai falar, Sócrates vai falar do daimon. O que era o daimon? O daimon era o Deus, era o espírito, era um ser que comandava ele, era uma espécie de anjo da guarda. Mas ele também achava que esse daimon estivesse nele próprio, quer dizer, seria a alma, aquele ser que resistiria à morte do corpo e que sobreviveria e que retornaria à Terra, porque a ideia da reencarnação já está lá nos pré-socráticos. Eu não sabia disso, eu aprendi isso recentemente estudando. Por isso que a gente tem que estudar muito. E aí, eu fiz uma outra anotação que diz assim, para conhecer e viver a verdade, quer dizer, isso que ele falou aqui na introdução, a verdade, a gente precisa primeiro se libertar das teorias. Por que isso? Porque a verdade está em nós. Quando você começa a olhar para você, se autoconhecer e ver que você respira, que você pensa, que você tem livre-arbítrio, que você tem possibilidade de ser um ser individual, você começa a perceber que a vida que está em você é uma manifestação do Criador em você. Então, a crença em Deus não vem de que alguma religião que te ensinou. Ela é íncita no ser humano desde os tempos imemoriais, pelo fato dele conseguir observar-se a si mesmo. É a auto-observação, a forma de compreender a si mesmo, de ver a sua própria identidade como ser individual, que dá ao homem a ideia de uma força suprema criadora de todas as coisas. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que botar. Então, aquelas pessoas que são salvacionistas são também extravagantes e complicadas, porque o salvacionismo, a salvação, essa coisa eu estou salvo, você salvo, não sei o quê, isso é uma bobagem do tamanho de um bonde. Ninguém vai ser salvo por coisa nenhuma. A salvação vem através daquilo que a gente costuma falar aqui, da caridade. A caridade é a compreensão do outro. É isso que vai levar à salvação. Fora da caridade não há salvação. Então, o Evangelho de Jesus, e aí já comecei a falar dos detalhes ali, ele é um hino para
para converter a humanidade. Converter. Não é para a pessoa acreditar. Acreditar é uma coisa. Aí eu acredito, eu sei, eu li, eu estudei, mas você se fez a metanoia, a transformação, você se transformou, você se modificou, aquilo fez efeito em você, aí você teve a conversão. Por isso que a conversão é que é importante. Então, para a gente procurar se converter com humildade, a quê? Ao amor vivenciado no nosso cotidiano, que é o amor que o Cristo veio ensinar. Então, a gente poderia, como o tempo está correndo meio rápido, já vai dar 8 horas, gente, eu não falei nada. Acho que eu vou ter que fazer esse negócio aqui em capítulos, igual fiz da outra vez. Vai ter que ser em capítulos. O que vocês acham? É ideia? Vocês aprovam? Hein? Fazer capítulo? Não dá, não, é muita coisa. Eu escrevi aqui, não falei nada do que eu escrevi aqui, eu escrevi aqui, não falei nada do que eu... Então eu vou falar só umas coisas. Olha só. Em 1938, quando o livro saiu, eu já falei isso, né? Que a situação política do mundo era complicada. Catastrófica. Quando chegou nos anos 60, teve alguns estudiosos que diziam que a Terra ia acabar. Porque tinha uma bomba, uma ogiva nuclear, são lá na União Soviética, que a União Soviética ainda estava aí, e os Estados Unidos tinham botado lá, aí botaram até em Cuba também, e submarinos nucleares, não sei o quê. E tem uma estudiosa paranormal, uma psiquiatra, que fez um estudo, a doutora Van Bach, Helen Van Bach, que ela fazia as pessoas viajar para o futuro, e todo mundo via o mundo devastado, porque era o imaginário da cabeça das pessoas que determinava. A gente pode conhecer o futuro? Pode, não absolutamente, mas tem uma indicação, aquele negócio, pelo andar da carruagem já sabe quem vem dentro, né? Pelo jeito que as coisas estão correndo, eu sei que vai acontecer um desastre lá na frente, não é assim? Então, e aí o mundo ia acabar, e não acabou nada. Tanto é que os camaradas fizeram essas previsões. Eu tenho um livro de um sujeito, que é um físico quântico, que não é espiritualista, não é espírita, ele é espiritualista, porque ele é um médium, mas ele é físico. E ele pegou para mim, espiritual dele, e perguntou assim: e aí, não acabou? Passou o ano 68, 70 e dá. Aí eu falei assim: é porque o mundo começou a mudar. Começaram as ONGs que trabalham em prol da criatura humana desinteressadamente. Então, pequenos núcleos de trabalho, né? Vou fazer um elogio a uma professora lá, que representa do ponto de vista dos professores, né? Ela é professora profissional mesmo, né? Profissa completamente. Então, os professores estão lá se sacrificando. Isso não é de graça, isso repercute no conjunto da obra e salva. E o mundo mudou completamente. A aura da Terra, como eu falei no serviço, estava diminuindo. Se vocês quiserem ler isso, depois eu indico o livro para vocês, vale a pena, tá? É um sujeito fantástico, tem vários livros escritos, ele fala disso. E aí depois ele vai ver a aura da Terra, a aura estava brilhante, aquela aura azul, linda, azul esverdeada. Ué, o que aconteceu? Começou a mudar o pensamento das criaturas. Ainda está muito ruim, mas já teve uma melhora. E tem que melhorar mais, e agora tem que começar a melhorar mais rápido. Aí a pessoa diz assim: o que a gente está querendo do Brasil, afinal? A pátria brasileira. Da onde que nasceu esse negócio aí? Nasceu, gente, de Jesus. Quem criou isso aqui, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, foi Jesus. Eu vou só adiantar para vocês uma coisa. A árvore do Evangelho foi plantada aonde? Onde foi jogada a semente? A árvore do Evangelho foi colocada aonde? Quando a gente vai plantar uma árvore, tem que botar a semente na terra, não tem? Então, onde que a semente do Evangelho foi colocada?
Hein? Não, aqui no Brasil nada. Nem tinha Brasil nessa época. Nem tinha Brasil, hein? Era na França? Não, e a França também estava. Não, sim, mas eu estou falando do Evangelho. Estou falando do Evangelho, amores. Não, a semente. Hã? Onde Jesus pregava. Ah, na Palestina. Isso. A semente foi colocada lá. Mas foi com Jesus que ela foi colocada lá? Hein? Foi ele que colocou a semente? Foi, né? Ele colocou tudo, porque ele construiu a terra há 4,5 bilhões de anos. Nós tivemos os profetas. Né? Ah, muito bem. E também andaram por lá, não é isso? Então a semente do Evangelho de Jesus foi lançada na terra muito antes de Jesus chegar. Lá em Moisés. Depois, antes de Moisés um pouco, talvez. Estão entendendo isso? Aí Jesus vem 1390 e pouco, 1390. 1390. O Brasil já tinha sido descoberto? Não, nem pensava. Nem tinha esse nome. Os índios aí que eram felizes. Os índios eram felizes, dizendo. Os índios são felizes ainda. São sim. São sim. Se você estudar bem o assunto, você vai ver que não, infelizes não são. Mas olha só. Presta atenção, gente. A semente foi lançada lá na Palestina. E aí em 1300 e pouco, Jesus só veio fisicamente que eu estou falando, é no nosso sentido humano aqui, tá, gente? Para a gente poder entender. Jesus é um ser espiritual de Cristo. Está numa elevação muito acima dos anjos. Tá? Os anjos que Jesus tem na sua coorte são espíritos que evoluíram e chegaram a anjos. Mas ele já ultrapassou muito disso. Ele é um Cristo de... Não tem general de 4 estrelas? Ele é um general de 10 estrelas, Jesus. Então, Jesus... Ele há 4,5 bilhões de anos, quando ele fundou a Terra, ele já era Cristo. Imagina. Mas ele ficou sendo governador da Terra. Mas acima de Jesus está Deus, o Pai, que ele chamou de Pai. Então quem é esse Deus, esse Pai? O que é esse Deus, o que é esse Pai? É o governador de todo o universo. Então Deus tem uma carteira que diz assim, governador de universo. Jesus tem uma carteira que diz assim, governador de planeta. E aí Jesus veio visitar a Terra para saber como é que andava a doutrina que ele tinha pregado 1000 e poucos anos, 1300 anos antes. E qual foi a impressão que ele teve? Ele veio 2 vezes, ele veio quando fundou a Terra, quando criou a Terra, veio essa segunda vez e agora teve uma terceira, mais recente, mais próximo de nós aqui. E agora ele vai começar a ter umas visitas mais frequentes, né? Eu veio dar uma vistoria em 1390, mais ou menos. O que é que vocês acham que ele viu aqui, que ele achou, tá? Do Evangelho que ele tinha trazido? O que estava começando aqui em 1390, mais ou menos? As cruzadas. Né? Uau! Ele aí falou assim, mas estão matando em meu nome. Olha só. As cruzadas. E logo depois, o que veio depois? Pouco depois. A Inquisição. Matavam em nome de Jesus. Prendiam, faziam tortura. E até hoje estão reencarnando as pessoas que faziam tortura naquele tempo. Vocês viram, não sei se vocês viram a aula daquele professor médico lá aquele do... Como é o nome dele? Frutuoso. Hein? Frutuoso. Vocês viram? A explicação que ele dá das coisas que ele começou a ver, daquela coisa da desarticulação, que é uma doença genética, que depois nós vamos falar disso um outro dia, que o espírito chegou para ele e disse, olha aí, você está vendo aí, Frutuoso? O que é que a gente fazia no tempo da Inquisição?
Eles botavam a pessoa naquelas máquinas, puxavam as articulações até desarticular completamente. As pessoas estão nascendo hoje, uns anos para cá, com uma doença genética que ninguém conhecia, que apareceu agora, e começou a se estudar, síndrome de Larten. É uma doença genética que acomete essas pessoas que faziam isso, passando pela mesma lei de Italião, né? Lei de causa e efeito. Né? Não tem como. A explicação, o próprio senhor que a gente fazia, olha, tá essa menina aí, você está vendo? Aí perguntou para a mãe, o que ela tem? Qual é o nome da doença que ela tem? A mãe sabia, síndrome de Larten. Aí ele foi estudar, ele não sabia também. Foi estudar e viu lá, que é uma doença que as articulações não se fixam. Porque eles faziam isso com as pessoas. Aí Jesus veio e viu, foi essa cena aí. Aí o que foi que Jesus decidiu? Vou transplantar a árvore do meu evangelho daqui, da Palestina, para outro local. Para onde que ele transplantou? Não, ainda não. Sabe por que não? Porque uma árvore, olha só, hein? Essa árvore já andou. Essa árvore, gente, uma árvore, o que é uma árvore? É um conjunto de quê? Raízes, tronco e a copa. Já tinha a raiz. Os profetas, vocês já mataram a charada. Os profetas da antiguidade, né? O tronco, quem criou? Jesus, quando esteve lá na Palestina, criou o tronco. E a copa já tinha? Ainda não. Onde é que a copa foi ser criada? Ela foi transplantada sem a copa. França. Na França. Isso. E na França, então, foi construída a copa. Agora, vocês já pensaram em transplantar uma árvore? Aí ele diz assim, vou transplantar a árvore para o Brasil, mas ele primeiro colocou lá na França, para construir a copa, para quando viesse para cá já vinha inteira. Já pensaram o problema que é transplantar uma árvore inteira e plantar em outro lugar? O risco que é dela não vingar? É um trabalho para Jesus mesmo, para Jesus. Então, gente, olha só. Jesus vai dizer então, ele pergunta, ele então chama um dos espíritos, chamado, eu vou terminar com essa colocação aqui, e continuo na próxima semana, porque agora dezembro não tem palestrante. Ninguém quer vir sair de casa para dar palestra. Eu vou ter que ser o Jorge Pio mesmo. Eu vou dar palestra dia 24 e vou dar palestra dia 31. Se vai ter gente para assistir ou não sei. Eu vou dar. Depois eu acabo a palestra 8h30, aí eu vou fazer meu Réveillon, vou fazer meu Natal depois. Eu vou estar aqui todas as segundas-feiras, são segundas-feiras, eu estarei aqui fazendo a minha palestra. Se vai tiver só desencarnado, farei só com o desencarnado, gravo, depois quem quiser encarnado pode ouvir. Bom, então, olha só, Jesus chama um espírito que tem um nome na Bíblia já, chama-se Eliu, ou Iléu. Esse espírito é um espírito que é o avô de Gamaliel. Alguém já ouviu falar em Gamaliel aqui? Gamaliel foi o preceptor, o orientador no Sinédrio de Paulo de Tarso. Na realidade de Saulo, que era um rabino. Ele estava candidato a ser o presidente do Sinédrio. Depois ele se converte ao cristianismo, a Jesus, e aí tudo muda na vida dele, né? A metanoia da vida dele. E aí o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. É justamente o que a gente não quer fazer, a gente não quer perder tudo. Então a gente tem dificuldade de fazer a metanoia, porque para fazer a metanoia tem que perder tudo, tem que entregar tudo, né? Jesus fala isso quando fala para aquele moço que queria seguir Jesus, diz assim, vende tudo que tem, dá aos pobres, pega a tua cruz e segue-me. Aí o cara assim, mas senhor, deixa primeiro enterrar meu pai. Vocês sabem que os judeus,
quando são filhos primogênitos, quando o pai morre, ele recebe a herança. Então enterrar o pai não é porque o pai estava morto em cima da mesa lá para ser enterrado, não. Espera meu pai, eu vou esperar meu pai morrer, para eu ficar mais rico ainda do que eu já sou, tomar posse da fortuna, aí eu vou te seguir. Então esse é o condicionamento que a gente faz, por isso que a gente não entende esse livro, gente. É difícil entender esse livro. Esse livro é um livro de pura espiritualidade. Aí Jesus chama Hilel, que é esse Hilel, que é avô do Gamaliel, é um espírito de altíssimo coturno, e diz para ele assim, olha, ele é um anjo, e diz assim, você vai ter que reencarnar na Terra, 1300 e, eu falei, 390, é quando você vai ter que reencarnar. Onde é que ele reencarnou? Quem sabe? Em Portugal. Que lugar? Um lugar chamado Sagres. Né? Alguém já ouviu falar nisso? Sagres. Isso, já ouviu falar nessa escola de Sagres? Hein? Já ouviu falar nessa escola? Já. Hein? O que aconteceu nessa escola de Sagres? Que é de 1400 e pouquinho. O Brasil não tinha sido descoberto ainda. O que a escola de Sagres fazia? Cuidava de quê? Disso, de treinar as pessoas, preparar os espíritos para que eles pudessem fazer uma coisa que é, hoje se você pensar bem o que eles faziam, é uma coisa meio completamente louca. E se jogar no mar com aquela casquinha de nós, que eram aquelas caravelas, um mar desconhecido, era uma coisa assim, absolutamente enlouquecida. Hein? Completamente. Quem quiser conhecer bem essa história, leia Camões, a poesia de Camões, né? Falando das navegações, falando dos monstros que tinha no mar, tudo é símbolo, né? Tudo é poesia, uma coisa belíssima, mas é uma verdade. E aí, isso tudo foi planejado, gente, nada disso foi por acaso, não. Ele já sabia. E aí, Jesus fala assim para Hilel, onde é que está aquela terra que tem no céu o símbolo da redenção humana? O símbolo da redenção humana. Qual é o símbolo da redenção humana? A cruz. Onde está essa terra? Aí Hilel disse, Senhor, vem para o sul. Aí eles vêm para cá para ver. Jesus não sabia geografia, né? Estava perdido, ele não estava sabendo onde é que era, nada. Ele criou a terra e esqueceu de tudo. Na realidade não é nada disso. Ele queria que o Hilel falasse para ele, que o Hilel dissesse que sabia. Né? A gente quando faz uma pergunta para a pessoa, não é porque a gente não está sabendo, a gente quer que a pessoa se aproprie daquele conhecimento, né? Buscar aquele conhecimento. E aí vem, e aí diz assim, pois para lá transplantarei a árvore do meu evangelho. Aí foi, mas ainda não tinha chegado o século XIX. Primeiro passou lá pela França para construir a Copa, depois veio para cá. Quando começa o desmoronamento da doutrina espírita na França, que foi um dia a gente faz uma palestra aqui para explicar por que aconteceu isso, tudo culpa do ser humano, do encarnado, não é? A ganância, o dinheiro, aquelas coisas que os espíritos inferiores chamam que são as três verdades absolutas. Falei isso ontem aqui no estudo, não foi? Você lembra? Stella, lembra que eu falei? Os espíritos inferiores dizem que eles dominam a nós baseados nas três verdades absolutas. Isso para eles, espíritos inferiores. Quais são? Dinheiro, né? Sexo e o poder. Eles vão por um, não consegue, vai por outro. Eles acham a pessoa vulnerável. E aí fica essa dominação que está no mundo aí. Você vê aí, agora tem mais um governador preso. Né? Quer dizer, e o outro que está preso falou outro dia assim, olha, o poder corrompe, é difícil. É difícil. E é difícil mesmo. A gente tem que ter compaixão e orar por essa gente, coitado. Eles foram fracos e se deixaram dominar. Então Jesus chama Hilel, e Hilel era o responsável, ele é o responsável diante de Jesus
dos processos sociológicos da Terra. Ele é o sociologista maior vamos dizer assim, o ministro da sociologia de Jesus. E ele vem para fazer isso, vai fazer esse sacrifício de reencarnar, vai lá para aquela escola de Sagres, funda a escola de Sagres, não é? E aí começa o problema das navegações, até chegar a 1500 e tal, e tal, e tal. E aí vai ser isso, a gente vai conseguir explicar, depois com calma. Então eu queria só falar para vocês uma coisa só para fechar. Eu já falei que o Brasil não será uma nação, uma potência imperialista. Não será, nunca. Ninguém espere isso do Brasil. O Brasil, não existe nenhum país imperialista que tenha sobrevivido sem matança, sem separatividade, sem tortura, sem essa coisa terrível que é totalmente incompatível com o Evangelho do Cristo. E se ele fosse essa potência imperialista, isso não tem nada a ver com Jesus. Nós temos que considerar o que é que tem a ver com Jesus. Então, se a gente quiser saber, assim, mas o Brasil foi colonizado pelo português. Vocês queriam o quê? Que o Brasil fosse colonizado pela França? Vocês acham que seria melhor se a França colonizasse o Brasil? Quem acha? A gente fechar a parte, esse capítulo de hoje. Hein? Hein? Pois é. Você quer saber se seria melhor ou não? Pergunta para a Argélia. Pergunta para a Argélia, que foi colonizada pela França. O que ela acha? Vocês acham que a Argélia está muito bem hoje? Obrigado? Está horrível aquilo lá. É pior do que o Brasil, muito pior. Porque além de tudo eles são pobres, não tem nada. Nós temos muita coisa. Você podia perguntar assim, queria que fosse colonizado pela França não, mas pela Inglaterra, acho que ia ser legal. Quer ver os Estados Unidos aí? Pergunta para a África do Sul, o que ela acha da Inglaterra? Se a colonização inglesa foi legal. Pergunta lá na África do Sul, o que eles acham? Pergunta para a Índia, o que eles acham da colonização inglesa. Jesus escolheu Portugal, porque ele queria o povo mais humilde e mais pobre. Por quê? Porque só a pobreza e a humildade é que está compatível com uma ideia de pátria do Evangelho. Se a gente não entender isso, desiste, não dá para entender nada. E nós vamos deixar para falar sobre o problema da questão da transformação. Porque a gente vai dizer assim, mas o Brasil tem IDH baixo, tem INDEB baixo, tem problema de educação, tem problema de segurança, nós temos não sei quantos mil mortes por ano, e não sei o quê. Tudo isso a gente sabe. Mas aí, eu vou só dizer uma coisa. Tem um momento que a coisa estava muito séria e Jesus tinha escolhido um anjo para ser o governador do planeta. Aí arranjou um governador de planeta, né? Aí tem o governador da Terra, tem o presidente do universo, que é Deus, tem o governador da Terra toda, que é Jesus, e tem o do Brasil. Como é o nome do Brasil? Fala. Ismael. Então, aí Ismael falou assim, Ismael, você vai tomar conta aqui do Brasil. E Jesus foi embora, deixou Ismael mas Ismael de vez em quando ia lá em Jesus e falou assim, Senhor, eles estão fazendo horrores, estão agora pegando os negros lá na África e estão trazendo a ferros, não sei, vou terminar, trazendo a ferros para cá. O que eu vou fazer, Senhor? Diz assim, não tem problema, vai lá para os umbrais, para os lugares terríveis que tem lá, toma essa bandeira aqui, deu uma bandeira branca, não tinha nada escrito. O Ismael escreveu lá, Deus, Cristo e caridade. E foi lá para as regiões da terra com aquela bandeira e disse assim, quem quiser que venha atrás de mim. Todos aqueles reis, imperadores, aqueles
por torturadores, todo aquele povo pior qualidade acompanhando o Ismael. E aí falou assim: o que eu faço com essa gente, Senhor? Manda encarnar lá no Brasil. Jesus nos abençoe. Continuo na próxima semana, tá? Continuo na próxima semana, então esse tema é interessante. Não sei se vocês gostaram do tema. Vamos orar, agradecer a Jesus e vamos por paz. Deus nosso Pai, Senhor todo o poder e bondade, Jesus de Nazaré, Espírito guia desta casa, nosso querido irmão, nosso patrono, amigo de passamento, já cooperou, médico, filho de Jacinto, a possibilidade da tarefa desta noite, rogando para sairmos daqui, possamos compreender, embora ainda no começo, de que a transformação verdadeira e íntima desse país, a pátria evangélica, comunista, ainda é, depende da nossa transformação e da construção desse reino de bênção e de amor dentro de cada um de nós. Então, conosco, Senhor, nos abençoando, nos dando a sua paz e a sua misericórdia.